Oi pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje eu vim trazer para vocês um exemplo de exercício de polimorfismo, tá bom? Então a gente vai ter aqui um menuzinho para a gente selecionar 3 opções, a gente pode adicionar uma nova pessoa, apresentar todas as pessoas ou sair. Então eu vou começar aqui adicionando 3 pessoas, tá bom? Aqui a gente tem 3 opções de profissão, não deixei especificado aqui, mas são 3 opções. A gente tem professor, advogado e empresário. Então eu vou colocar aqui professor. Coloquei com letra para deixar aqui em letra minúscula para ficar mais fácil, tá bom? Da gente fazer a comparação de string. Da escola FEI, vou adicionar uma outra pessoa que vai ser o fulano. O fulano vai ser empresário. Da empresa FEI também. Eu vou adicionar o ciclano. Ele vai ser advogado. Com o AB 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou adicionar mais uma, vai. Beltrano. Vai ser professor também. Da empresa FEI. Agora, a gente vai poder apresentar as pessoas. Quando a gente apresentar as pessoas, todas as pessoas estão sendo armazenadas numa lista e pode ser que todas elas sejam sorteadas para serem agentes da Matrix, tá bom? Ou elas podem todas ser sorteadas, elas podem só algumas serem sorteadas, a gente não sabe, tá bom? E quando as pessoas da nossa lista forem sorteadas para serem agentes da Matrix, elas vão ter as informações confidenciais. Então, aqui na apresentação, a gente, dessa primeira vez, não teve nenhum. Então, a gente consegue ver todas as pessoas da nossa lista, tá bom? Agora, se eu sortear de novo, uma das pessoas foi sorteada para ser um agente da Matrix. Óbvio, né, que aqui a gente consegue ver quem é, mas supondo aqui, né, a gente não saberia as informações dessa pessoa, porque ela foi acionada para ser um agente da Matrix. E aí as informações aparecem como agente Smith. Eu vou mostrar para vocês agora o funcionamento do código, tá bom? Eu vou começar mostrando as classes, beleza? E depois eu vou vir aqui para o código, para a lógica em si. A gente tem o agente, tá bom? Que vai ser a classe que todas as outras classes vão herdar, né? Então tem esse extends aqui. Todas essas classes, advogado, empresário e professor, herdam da classe agente. Todo agente ele vai ter um nome, uma profissão e um booleano que indica se é um agente ou não. Então aqui eu tenho o construtor, aqui a gente tem a abstração do método void, do método apresentação. E aqui um método que ativa o modo agente, transformando aquele booleano em true. Os gets e os sets normais que vocês já conhecem. E agora, para cada uma das profissões, a gente vai ter uma propriedade específica e uma apresentação específica, beleza? Aqui no caso do advogado, a gente tem a propriedade OAB, no empresário a empresa e no professor a escola. Cada uma dessas propriedades são específicas de cada profissão, né? De cada classe, no nosso caso. Aqui todas elas herdam a classe agente. Aqui, né, tem aquele super que eu expliquei na videoaula passada a gente está passando as informações que são herdadas da classe de cima, né? Então aqui tem o construtor e aqui a apresentação que ela vai também mudar de acordo com cada profissão, né? Aqui eu vou explicar mais para frente para vocês, mas se o modo agente for true, ele vai printar agente Smith, tá bom? E aqui ele vai printar nome, profissão e OAB no caso do advogado, no caso do empresário, nome, profissão e empresa, e no caso do professor, nome, profissão e escola. É basicamente isso, tá bom? Todos são iguais, mudam apenas, né, o nome das propriedades e o jeito que vai ser apresentado. Indo agora para a lógica do programa em si. A gente vai ter um array list do tipo agente, tá bom? Porque todas as classes, por causa do polimorfismo, todas elas vão ser agentes,
mas elas vão ser instanciadas de acordo com a profissão delas, né? A gente vai ter uma pessoa da classe agente, mas que vai ser um empresário, por exemplo. Então aqui a gente tem um scanner, a gente instancia o scanner, né? E aqui as strings para a gente fazer as análises, né? Ao invés de a gente colocar string, opção, ponto e vírgula, string, opção, profissão, ponto e vírgula. A gente pode colocar tudo aqui numa linha, beleza? Aqui a gente tem o do while, o mesmo que a gente usou no ArrayList da primeira videoaula. Então, enquanto, né, o do while é enquanto a opção for diferente de S e for diferente de... Opa, que aqui tem uma barra indevida. E se for diferente de S minúsculo, ele vai continuar executando, né? Lembrando que aqui o S é para a gente sair da aplicação, tá bom? Então, não mostrei, mas aqui se a gente digitar S, a gente sai da aplicação. Agora vamos para a lógica, né? Então, isso aqui vai ficar repetindo enquanto o S não for selecionado. Aí ele vai imprimir aqui o nosso menuzinho, vai pegar a opção que o usuário inserir, vai pegar o input do usuário e armazenar na variável opção. E aqui a gente faz as consistências da opção que o usuário escolheu, né? Então, se for P, aqui esse opção.equals é para a gente ver se a string é igual ao que está aqui dentro. Então, se for P ou P minúsculo, para o usuário não ter que ficar colocando letra maiúscula, letra minúscula, e daí ficar dando erro, a gente coloca que pode ser qualquer uma dessas letras. A gente imprime um espaço e aí vai começar a lógica, né, de popular os dados de cada objeto, né? Então, aqui a gente vai pegar o nome da pessoa, né, que o usuário inserir. E aí, aqui, eu fiz esse do while porque eu queria que só tivessem 3 opções disponíveis. Então, enquanto a pessoa não inserir a profissão, ficar inserindo uma profissão, por exemplo, sei lá, padeiro, estilista, enquanto ele ficar inserindo essas opções que não são válidas de profissão, ele vai ficar repetindo aqui falando, insira, digite a profissão da pessoa, digita a profissão da pessoa, até a pessoa inserir uma dessas opções aqui. Então, do while, para ficar repetindo, vou até mostrar aqui para vocês, ó. Então, vou colocar aqui Lívia. Se eu colocar, ó, vai ficar, opa, que eu bugou porque eu digitei muito rápido. Enquanto eu não digitar uma opção válida, então, se eu não digitar, enquanto eu não digitar, por exemplo, professor ou advogado, ele vai ficar nesse loop, né, falando para digitar a profissão da pessoa. Então, se a profissão for igual a empresário, né, a gente vai começar a pegar os dados específicos de cada profissão, né? Então, aqui, digite o nome da empresa, digite o nome da escola, digite o OAB. Isso aqui lembra que são as propriedades específicas de cada um aqui, tá bom? Aí, a gente pega, aqui popula o empresa, e aqui a gente instancia o empresário. Aqui eu chamei de agente empresário, tá bom? Então, o empresário vai ser um new, a gente vai instanciar aqui um new empresário passando o nome, a profissão e a empresa. A gente adiciona na nossa lista de agentes a pessoa da classe empresário, dá um system out print aqui de espaço para a gente pular uma linha e dá um break aqui nesse loop, beleza? Mesma coisa aqui para professor, para advogado, tá bom? Mesmo processo, só que aí a gente instancia as classes de acordo com cada profissão, passando as informações aqui da profissão certinho, de acordo com cada construtor de cada um, beleza? Aqui, na hora que a gente for apresentar as pessoas, beleza? Aqui é uma verificação básica para a gente ver se a lista está vazia. Então, se a pessoa digitar e não, como a gente não adicionou ninguém, vai aparecer, não há pessoas para apresentar, para não quebrar o programa, tá bom? Então, se for igual a 0, se o tamanho, né, a quantidade de itens dentro do nosso ArrayList for igual a 0, a gente coloca que não há pessoas para apresentar. Se não, a gente vai fazer um for para percorrer toda a nossa lista, beleza?
Aqui a gente vai instanciar um random. O que que é o random, né? A gente vai sortear um número, tá bom? Aqui o bound, ele serve para falar de quantos números, por exemplo, eu acho que se eu não me engano começa em 0, daí vai dois números, vai 0 e 1, entendeu? Se fosse 3, seria 0, 1 e 2. E por aí vai. Isso aqui é para a gente sortear um número entre, acho que 0 e 1 ou 1 e 2, alguma coisa assim. Eu não lembro se o bound começa do 0. Mas é basicamente isso. A gente define aqui os limites, né? De qual o intervalo de números que a gente quer que sorteie. Aí aqui a gente vai sortear um número, se cair, por exemplo, no caso aqui é 1. Se for 1, então se o número sorteado for 1 para aquele agente, beleza? A gente pega o agente no índice i, que a gente está analisando aqui no for, e a gente ativa o modo agente. Aí a gente pega e apresenta o agente e dá um system out print com espaço, né, para pular uma linha. Então aqui ele vai ativar um modo de agente para ele ficar aparecendo agente Smith. E aqui a gente vai apresentar todos eles, tá bom? Por causa desse for, a gente vai incrementando, vai vendo se cair aqui vai ativar, e daí ele vai aparecer como agente Smith. Se cair, depois dele passar por isso, ele vai cair aqui na apresentação. E dependendo, né, do tipo de objeto que esse cara for, do tipo, qual classe ele for, ele vai ter uma apresentação diferente, como a gente já tinha visto. E aqui, só uma decoraçãozinha para falar que a gente saiu do programa. E é basicamente isso, gente. Eu vou deixar esse código disponível para vocês, beleza? Vocês podem me mandar qualquer dúvida no meu e-mail, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E é isso.